UTI é um setor fechado. Na próxima aula, como essa é a primeira semana, eu não vou aprofundar. UTI é a minha grande paixão. Eu comecei a trabalhar na UTI como auxiliar de enfermagem com 18 anos. Mas tem 30 anos atrás, hoje eu tenho 48. E eu me apaixonei por aquilo. Quando eu fiz auxiliar, eu jamais imaginei uma UTI. Eu fiz auxiliar, nem imaginava onde ia trabalhar. Eu trabalhei na Libras. Cuidei na época da epidemia da AIDS, quando surgiu o AZT. Que aí a gente olhou e achava que o AZT ia salvar as pessoas, e a gente viu que só o AZT sozinho não salva. Então, muita gente morrer de AZT. E aí eu fui trabalhar numa UTI e me apaixonei. E aí eu vi que a UTI é muito casado com o que eu sou apaixonado, fisiologia. Eu amo ser enfermeiro, eu amo muito mais ser professor. Entre ser enfermeiro e ser professor, eu sempre vou escolher ser professor. E aí, se me derem um leque de opções, Vitor, você tem essas disciplinas da enfermagem para abordar e você tem todas as disciplinas de anatomia e fisiologia. Eu sempre vou escolher fisiologia, que é realmente aonde eu viajo. E realmente viaja mesmo. Minha esposa até assiste tem um seriado que eu acho ridículo. Mas eu falo assim, eu me identifico. Ela fala, acho que você tem autismo. Eu falei, não é porque eu acho que eu sou autista, mas eu me identifico com esse médico aí, é um médico autista. Acho que é The Good Dog. E aí ele é meio doidinho, aí começa a falar doença, aí na cabeça dele ele vai viajando. Eu falei, eu me identifico, porque é exatamente assim que eu penso. As pessoas começam a falar do problema, eu já começo a viajar no corpo da pessoa, já estou lá dentro. Eu falo, pai, eu acho que eu sou autista. Minha esposa, eu tenho certeza. Ela sabe o seu que está casado comigo. Né? Ok. Mas enfim. A primeira coisa que vocês têm que saber de UTI. Se você não souber a fisiologia, você está fora. Você não sabe. Simples assim. E a fisiologia é muito raro. Senão você vai ser mais uma secretária que está enchendo o saco. Secretária mesmo, sabe? Você sabe preencher o papel? Não resolve nada. Eu tenho um doença, não entende. Vamos começar a brincadeira e eu não vou aprofundar em UTI. Porque é raro mesmo. A sala hoje está vazia. Vai encher um pouco mais. Complicação exemplo das drogas vasoativas. Vaso, aqui o que me interessa são as artérias. E aí eu tenho drogas que aumentam a pressão, contraindo o vaso. E eu tenho drogas que reduzem a pressão, dilatando o vaso. Se eu não entendo nada sobre batimento cardíaco, pressão arterial, sistema angiotensina e aldosterona, lá do córtex da suprarrenal, e se eu não entender nada sobre a homeostasia do aspecto da regulação hídrica corporal, eu vou não ser um técnico. Só um técnico que coloca a droga, regula a droga e fica esperando a ordem do médico. E o enfermeiro não tem que trabalhar assim. Quando eu estou enfermeirando numa UTI, se Deus quiser, eu voltarei mais uma vez por semana, porque eu já sou tiozão, não aguento. Eu tenho câncer. Já eu volto a falar sobre isso. Mas é o meu sonho. Tipo, pegar uma quarta-feira, sabe? Toda quarta-feira dá um plantão na UTI no Hospital X. É só esse dia. Só. Quem sabe? Se você não entende essa questão, você vira um técnico. E quando eu estou enfermeirando numa UTI, eu simplesmente no final do plantão eu só aviso para o médico. Então, assim, vou pegar um exemplo aí, sei lá. Nora. A doutora Nora que começou o plantão com 12 e agora está em 3. Porque eu vou controlando, estou do lado do paciente.
função, eu nem falei dos baroreceptores, eu só falei da função dos hormônios produzidos na córtex, na medula da suprarrenal, que fazem a regulação da pressão arterial. Isso só num aspecto. Se você não entender de fisiologia, não é que você não consiga trabalhar numa UTI, você até consegue. Só que você vai ser um técnico. Vamos pegar um exemplo fora da UTI. Como às vezes a gente vê um estomaterapeuta. Às vezes a gente vê estomaterapeutas que são muito bons no que eles fazem, porque eles sabem exatamente avaliar a ferida e escolher um produto para aquela ferida naquele momento. Mas se você começar a ter conversas sobre histologia e fisiologia, ele já não consegue conversar com você. Mas ele é bom no que ele faz. Então, às vezes você vai ter bons enfermeiros que conseguem executar os procedimentos. Eu vou ter uma intubação. Olha para aqui, ó. Eu consigo montar toda a mesa lá no Instagram, para quem gosta. Os primeiros posts lá no Insta. É na época que eu estava na UTI Covid, então quando eu estava lá, como tinha muito enfermeiro e tinha muito tempo, eu nunca trabalhei numa UTI com tanto enfermeiro quanto lá, então eu comecei a filmar o meu trabalho. Então lá tem muita coisa filmada no UTI. Você até consegue montar a mesa, você consegue preparar todo o kit de sedação, você consegue dar todo o suporte do médico e você sabe exatamente o que você precisa fazer de procedimento de enfermeiro pós o procedimento de intubação. Em nível técnico, ou seja, eu decorei todos os passos daquele procedimento e todos os materiais daquele procedimento. Você consegue trabalhar assim. Só que eu acho isso muito pouco para quem faz faculdade. Faculdade significa capacidade de pensar. Então eu quero trabalhar no UTI, show! Vai estudar fisiologia. Nas suas férias, quando você não tiver nada para fazer, abre o Guyton e lê. Durante muitos anos, o Guyton foi a minha Bíblia. Um dia eu estava no direito, aí eu vi um cara se exibir e falou: Vitor, qual que é a sua biblioteca? É minha biblioteca. Como assim? Que livros que você tem em casa? Eu falei: cara, eu tenho um Guyton. Ele: quem? Eu falei: tem um Guyton. É um Guyton. É um Guyton. Por que o Guyton? Cara, nas férias às vezes eu falo assim: como é que o sangue volta do pé para o coração? Eu ia ler. Quando o paciente está com edema, por que enche o braço? O que acontece com o sangue capilar e vai para o espaço intersticial? Aí você tem que ser um apaixonado por fisiologia, porque aí depois a UTI se torna fácil, porque você entende o aspecto fisiológico. E a primeira coisa que a gente entende do aspecto fisiológico é o corpo é só um amontoado de células e tem uma energia que faz tudo isso funcionar ao mesmo tempo. É literalmente uma energia. A maioria das religiões vai chamar isso de alma, de espírito. Cada um tem a sua religião, ou se não tiver religião, você vai chamar daquilo que você quiser do pluguezinho da balança. E é uma energia. Essa é a segunda coisa que a gente tem que entender. Você vai ver pessoas morrer. Eu não consigo ver ninguém morrer. Vai trabalhar no curso. Lá você não vai ver ninguém. Mas morre de tiro, né? Não. Eu sei que é, porque aí a população é ignorante. A culpa não é da população. A culpa é do sistema de ensino que quer ensinar fórmula de Bhaskara. Por que você usou Bhaskara na sua vida? Para nada. Não ensina. Como é que funciona a divisão do nível primário, secundário e terciário de saúde? Mas eles não ensinam. Mas é raro. É raro. E tanto que quando tem uma morte no posto, vocês ficam falando isso até se aposentar, porque choca. Choca. E eu não estou falando que você vai se
prato, saco preto, preenche o papel e despacha. Limpa o leito e sobe o próximo. A maioria das vezes. Então, se você ama alguém da sua família, que ela morra na sua casa, como era antigamente. Não morra no hospital. Se morrer no hospital, no meu plantão, eu despacho o mais rápido que eu puder, porque eu não gosto de ver cadáver. Eu não tenho medo, não é medo, é que eu não gosto disso. Não gosto nem daquela sensação de pele fria, é não gostar. Eu despacho o mais rápido que eu puder. Se puder, eu até ajudo o técnico a tamponar o paciente. E vai despachar. Próximo. Mas tem algumas mortes que não saem da sua cabeça. Você não esquece. Não é que elas ficam o tempo inteiro como uma nuvenzinha igual um desenho animado. Mas de vez em quando alguém fala alguma coisa que você lembra. E algumas mortes realmente mexem com isso. E olha que eu nunca gostei de nenhum paciente. Essa é uma regra clássica no serviço de saúde. Ama o que você faz. Ame o que você é. Nunca para quem você faz. Repetir. Amo ser enfermeiro. Eu amo ser enfermeiro. Amo. É o shotzinho, né? Não é falando mal do médico. Não é isso. Mas se você quer me elogiar, fala assim, mano, você é foda como enfermeiro. Isso é um bom elogio. Eu sou enfermeiro. Eu amo o que eu faço. Mas eu não amo nenhum dos meus pacientes. Hoje eu coordeno uma equipe de uma equipe. E eu deixo isso muito claro quando a gente coloca uma equipe. Ah, nossa, vocês vão vir enfermagem com amor. A enfermagem com amor é o caso. Não, mas vocês não amam os pacientes? Claro que não, sou burro. Eu amo o que eu faço. Quem ama o teu pai é você, não sou eu. Ah, mas nossa, como assim você vai cuidar do meu pai? Foi filho, eu amo o que eu faço. Eu cuidaria do Lula e do Bolsonaro do mesmo jeito. E quem ama o Lula quer matar o Bolsonaro e vice-versa. Eu cuidaria dos dois do mesmo jeito. Por quê? Porque para mim pouco importa quem esteja na minha frente. Pouco importa se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Pouco importa. Eu não sinto nada por eles. Mas eu amo o que eu faço. E mesmo se eu for um lulista, eu vou cuidar bem do Bolsonaro. Se eu for um bolsonarista, eu vou cuidar bem do Lula. Porque eu amo o que eu faço. Mas existem mortes que não saem da sua cabeça. Se você não lida com a morte, não chegue perto de UTI. Por isso que muitos profissionais correm de UTI. Porque ali você vai ver a morte. Para mim, a UTI é uma grande igreja. Para mim, quando eu entro numa UTI, eu vejo um portal. Realmente, eu acho que eu sou autista. Eu vejo um portal. Porque daqui para lá, já era. Desligou, despulgou da Matrix, a alma foi embora. E aquele corpo que há 10 segundos atrás eu via sinais vitais, eu via a vida, agora não tem mais. Foi embora. Tipo no desenho Soul. Da mesma forma que muitos pacientes que a família fala assim, eu não faça nada, se parar parou, a gente devolve e fala assim, ó, tá aí, sua mãe de volta, pode levar para casa. Tá aí seu pai, dia 10 das eleições, tá aí, comemorar com sua casa. Tchau, não volte nunca mais. Fale para mim, médico. Se você tiver dificuldade, e é dificuldade mesmo, porque quando você tem essa atração, Deus vai colocando essas pessoas que vão morrer
saía toda afobada, eu estava toda afobada com a mão, ele estava quente ainda. Tem gente que tem medo da morte. Né? Não é nem essa questão, não é nem você ser insensível, é você ser profissional. Você faz parte. O ciclo da vida é nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Esse é o ciclo, todo mundo vai morrer. A morte não é uma perda. Mas quando eu falo que atrai, é que eu também já vi muitas pessoas morrer na rua. E aí você olha para o lado, você vê as pessoas desesperadas porque viram alguém morrer. E realmente, se você não está preparado para isso, né, e é um preparo, sei lá, divino, você não divina essas coisas, você não aprende isso na faculdade. Quando eu estava no hospital da Covid, lá eles colocaram psicólogos, porque estava naquela época todo mundo com medo, e lá no hospital de campanha, ninguém sabia nada, então tinha um monte de recém-formados. A recém-formado mesmo, imagina você, acabou de pegar o seu porém e cair no UTI. Eram essas pessoas que eu encontrei lá no UTI. Médicos, auxiliares, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu lembro quando eu fui para lá, eu estava 2 anos sem trabalhar como enfermeiro, eu tinha saído de uma faculdade. Eu pensei, puta, tomara que tenha um enfermeiro bom lá, que eu vou ficar tipo umas 2 semanas até pegar a mão de novo, aí depois eu vou sozinho. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, ferrou, enfermeiro bom sou eu. E eu não tenho tempo para pegar a mão, né? Eu falei, ferrou, né? Aí você troca ideia com Jesus e fala assim, então, segura as ondas aí, até a equipe da cabeça, assim, vai segurando as paradas aí. E aí eles colocaram psicólogos. E realmente, esse papo com Jesus deu certo. Porque a primeira parada aconteceu na 3ª semana. Eu fiquei muito agradecido. Foi engraçado, porque aí teve um dia que eu estava cheio, tinha uns pacientes que estavam bem ali, no bico do corpo. E aí eu literalmente, papo reto mesmo, eu falei assim, então, se ele parar ali, metade da equipe que está aqui não volta amanhã. Eu preciso ter tempo para treinar essas pessoas ali. Você vai fazer ideia. Pode parar enquanto eu não treinar essas pessoas. Passou 2 dias, eu cheguei no UTI, tinha 2 pacientes. Eu muito agradecido por ter ouvido as minhas preces. Aí a galera, o que a gente vai fazer? Treinar. Aí passamos 2 plantões só treinando parada cardio respiratória. Porque foram 2 plantões, no segundo plantão tinha 3 pacientes. Eu vou bora treinar. Aí chamei os médicos, chamei os fisioterapeutas, chamei os técnicos, falei, bora treinar. E aí, literalmente, de vez em quando, no meio do plantão, eu dava uns gritos, o paciente parou. Aí a gente corria e ia lá treinar o procedimento. No dia seguinte, a UTI estava cheia, não tem coisas que são muito pequenas, tem coisas que são muito boas. E essa da primeira parada é uma morte que eu jamais vou esquecer, porque eu jamais vou esquecer do Senhor, jamais vou esquecer daquele cara, porque ele ficou chamando a morte desde o momento que ele entendeu. Morreu, eu falei assim, cala a boca, fica chamando a morte, cara, até agora ela não veio pra cá, é você que vai ficar chamando. Aí chamou tanto que ela veio buscar ele. Então você tem que ter isso na sua mente. Ah, professora, eu não me dou bem. E não é ir para o cemitério, eu odeio cemitério. Ah, o pai do fulano morreu, você vai no velório? Não. Por que não? Porque eu odeio cemitério. Ah, mas é o pai do fulano, ok. Depois eu vou na casa dele. Dá um abraço. Mas eu não vou no velório, não. Por quê? Porque eu não tenho saco, não gosto. Não é. Ah, você tem medo? Não, não tenho medo nenhum. Tive um caso com uma gótica, umas paradas muito loucas, né? Mas nada de medo, é não gostar mesmo. Não gosto. Terceira coisa, para quem pensa em trabalhar na UTI. Às vezes você está numa UTI com um plantão de 6, é o pior plantão que existe na vida. Você vira escravo no hospital. Escravo, porque aí você vai ter uma folga por semana. No dia que você tem folga, você tem roupa para lavar, conta para pagar, problema para resolver. Quando você vai ver, acabou o seu dia. No dia seguinte você tem que voltar para o hospital. É uma desgraça. Uma desgraça, plantão 6. É horrível, o pior plantão que existe. E às vezes você entra num plantão, você entra na UTI e você não para mijar. De tanta. Meu, no posto, cara, você tá maravilha. Você faz pipoca, você faz festa.
festa, você ganha só pra velhinha. Não é assim também não. Não, mas óbvio. Eu não estou falando que não tem trabalho, mas administrando você consegue. Filho, você ajeita, que ser enfermeiro é ruim, ajeita a agenda, ó, sexta-feira, desse horário em diante, sem consulta. A nossa teste pega 2 lives. Mas tudo bem, ajeitando não. Eu não estou falando que não tem trabalho, claro que eu tenho. Eu trabalhava no meio da favela, não. Aí que chegava em determinado, não, sexta-feira, depois das 3h30. Depois das 3h30 ninguém tem consulta. Por quê? Não, serviços administrativos. E aí era a hora que a gente... Na pandemia, você acredita que a gente fechava a porta? Eu sei. 10 minutos antes a gente recebeu a ouvidoria dele que continuar aberta. Eu sei. Não, na pandemia foi uma desgraça, porque aí ninguém trabalhou e todo mundo recebeu dinheiro e a gente que trabalhou recebeu crítica. Você fala, mas deixa eu só ver se eu estou entendendo. Todo mundo é funcionário público igual eu, está todo mundo coçando o saco e a periquita, todo mundo está bem, é mais ou menos a máxima do serviço público, né? Quem não trabalha não erra, quem não erra é promovido. E aí, como a gente trabalhou pra cacete na pandemia, óbvio, quem trabalha muito erra, e quem erra toma bronca. Né? Eu não estou falando que não trabalha, mas eu estou falando. Sim, mas eu estou falando que o ritmo é diferente. Sim, eu não estou dizendo que não trabalha, não é isso. Mas na UTI, de vez em quando, muito raramente, pode ser que aconteça. Mas é muito raro, porque você não consegue se programar. No OBS você tem programa. Literalmente você fechar toda sexta-feira, não tem mais consulta a partir das 3h30, não tem mais consulta a partir das 3h30. E pronto, acabou. Serviços administrativos, reuniões de equipes, você inventa o nome que você quiser. Ninguém entra mais na sua OBS depois das 3h30, por quê? Porque não tem agenda. O máximo que você vai deixar é a salinha de medicamentos, de coletivo. Não, tudo bem. Tudo bem. Não vamos discutir. Ah, ok. Não vamos discutir o OBS. Mas o que eu estou falando é: não existe um plantão no OBS que você não tenha os seus 5 minutos do xixi. Assim. Não existe. Em todos os setores você consegue. Exceto no centro cirúrgico, se de repente você entra numa sala de uma grande cirurgia, você vai ficar lá também por horas. Mas não foram 1, nem 2, nem 10, nem 100, foram vários plantões que eu literalmente não parei para mexer. E aí às vezes chegava o enfermeiro do plantão noturno e começava a falar assim, esse plantão está assim, olha não sei o que, está assado. Olha, a minha resposta é, amigo, num plantão que eu não mijei, não me enche o saco. Fala com a minha supervisora. Dá licença, o que eu tinha para passar para você, eu já passei. Tchau, boa sorte, fui. Não tem mais, filho. Eu só quero ir embora. Estou cansado. Não mijei, eu quero mijar. Dá licença, eu estou 6 horas aqui sem mijar, não consegui beber um copo d'água para não mijar. Se é isso que você quer ouvir, por isso que eu falei que depois de uma certa idade, filho, eu até quero voltar para o UTI uma vez por semana, todos os dias, uma vez por semana. Então, de 12. Dia sim, dia não, também não aguento mais não, eu sou um tiozão. Já estou chegando na idade do velho. É isso que você quer para a sua vida? Outra questão da UTI, depois a gente vai ver tudo isso. E eu não estou desanimando vocês, porque se me contratarem no hospital e falar, Vitor, onde você quer trabalhar? Não, vou te colocar na enfermaria. Não, filho, se você me colocar na enfermaria, eu vou ficar no mau humor do cacete. Eu quero trabalhar. Mas você está falando tudo isso da UTI? É um lugar que eu gosto. Eu gosto de ficar lá. E eu quero saber, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem? Não, é isso, está tudo tranquilo. Eu não estou desanimando vocês, eu só estou, como eu sempre fiz com vocês, mostrando a realidade nua e crua. É um setor fechado, assim como o centro cirúrgico. Você entrou lá dentro, dificilmente você vai sair de lá de dentro no meio do seu plantão. Porque é um setor fechado. Justamente por todas aquelas regras de biossegurança. Ninguém pode entrar lá. Não é assim qualquer um. Igual no
são essas as condições que a gente tem quando a gente pensa numa unidade de terapia intensiva. Porque o próprio nome diz aqui, a observação do paciente ela é intensiva. O ideal é você assumir como enfermeiro no máximo 8 pacientes. É o ideal. Na prática, você assume de 10 a 12 pacientes. Porque quando foi na UTI Covid, tinha muitos enfermeiros, então a gente assumia de 4 a 6. Não, era o paraíso, né? Nossa, que paciente. Poder até cagar. Sabe, com o Instagram? Meia hora. Não, 4 pacientes não precisa levar de boa. E às vezes isso acontece, você está lá no banheiro e eles gritam, Vitor, seu paciente parou. Aí você puxa para dentro e vai correndo. Você não tem, você não controla o que acontece. Não controla. Como a maioria das pessoas não gosta da UTI, eu vou fazer com vocês a mesma coisa que nós fizemos no semestre passado em Ciência Cirúrgica e Central de Material. Eu vou mostrar algumas coisas de lá de dentro. Planta física, equipamentos, materiais, regras de divisão, de distribuição, de gestão dos profissionais, porque nós somos enfermeiros. Então, para enfermeiros, eu não posso mostrar apenas casos clínicos e resoluções desses casos clínicos. Tipo, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, qual é o procedimento? Beleza, o procedimento é a ressuscitação cardiopulmonar no protocolo do American Heart Association. Beleza, se você fosse médico, eu ensinaria o procedimento tranquilo. Acabou o procedimento, o paciente viveu ou morreu, pouco importa, você já vai ter que repor o seu carrinho de parada. Já tem uma função administrativa que nenhum outro profissional tem. E o que é repor o seu carrinho de parada? É você sentar sua bundinha na cadeira, pegar um caderninho e contar tudo que tem no que foi usado para você repor para o próximo plantão. Ou às vezes até para o seu mesmo plantão, porque às vezes você tem 2 paradas no mesmo plantão. Aí se você não repor, você já falhou como enfermeiro. Porque o seu trabalho não é só clínico, você não é um médico, você não é um fisioterapeuta, você não é um técnico. Por que as coisas estão lá na unidade hospitalar? Porque tem você. E tudo o que foi usado tem que ser reposto. Só um exemplo muito simples. Então, quando a gente pensa em ensinar enfermeiras, eu tenho que ensinar sempre parte clínica e parte gerencial. Então, eu vou até mostrar numa parte do nosso curso estas questões muito específicas que acontecem dentro de uma UTI. Tudo bem? Tudo bem? A primeira, uma grande parte, uma outra parte do nosso curso, que aí eu ainda não sei se vai ser a primeira ou se vai ser a última, é o que para mim é o mais importante, como enfermeiro de UTI. O que você precisa fazer para que o seu paciente nunca chegue perto de uma UTI? Porque muitos pacientes vêm para a UTI por questões eletivas. Vimos isso lá no centro cirúrgico. Tem cirurgias que o pós-operatório, obrigatoriamente, ele tem que passar numa unidade de terapia intensiva, porque a cirurgia é muito extensa. Ele precisa de um suporte intensivo. Existem quadros clínicos que não tem o que fazer. O paciente passa no PS, estabiliza e o PS despacha para a gente, para a unidade de terapia intensiva. Vou pegar o exemplo: o paciente teve um acidente vascular cerebral. Faz parte do protocolo. Tem que ficar no mínimo 2 dias dentro de uma UTI para a gente ver as condições de possíveis sequelas neurológicas. O paciente teve, sei lá, um politrauma. Mesmo sendo uma condição ortopédica, dependendo do tipo de trauma, vamos supor, ele teve um trauma torácico. Vai ter que ficar. Não tem o que fazer. Então, essas condições não há o que fazer. O paciente
vai conferir, ponto. Mas existem diversas outras condições. Vamos pegar um exemplo muito simples. Desidratação. Olha que coisa ridícula. Desidratação. Agora, o olho da gente deve já estar pegando fogo. O meu está pegando fogo. O de vocês também já deve estar pegando. Vocês que são jovenzinhas, o corpo de vocês aguenta mais pancada. Mas a gente que já é tiozinho e tiazinha, né? Acabou com a gente agora. Jovem senhora. Eu volto pro tiazinha. Jovem senhora, filha. Ok. Nós que somos tiozinhos e tiazinhas, o olho está pegando fogo. Por que o olho está pegando fogo? Porque o ar está seco, meu filho. Quando foi a última vez que choveu? Você choveu há 3 dias atrás. Não choveu, aquilo lá só serviu para sujar o carro e as roupas do varal. Aquilo não é chuva. Então o clima está extremamente seco. Aí a gente pega um idoso que está, por exemplo, numa casa, mas é isso mesmo, dos 30 aos 50, tio, filho. Não, é que a gente tem um grupo. Existe, aí coloquei o nome de terceira idade. Não, terceira idade não é. Velho é a partir dos 50, terceira idade é dos 60. Mas é só ela, Eu sou a tiozinho. invenção é dela. Eu sou o tiozinho da suquita total. Eu só não sou o tio da suquita, que quando passa as jovenzinhas, eu me ponho no meu lugar. Eu não estou em cima das jovenzinhas por 2 motivos. Primeiro, que eu sou casado. E segundo, que eu sei que, mano, se eu não tiver dinheiro e não for um sugar daddy, ela vai olhar pra mim por quê? Não tem por que olhar pra mim. Mano, fica com o seu problema. Tá certo que na sua geração as coisas estão meio esquisitas. Né? Os meninos da sua idade estão. Não, deixa eu falar. Esquece, vamos ao assunto. E aí voltamos ao idoso, lá na casa de repouso. Ele está extremamente seco. Ok? E velho, não vai beber água porque ele sente sede. Por quê? Porque ele está velho. Se ele não tem o hábito de beber água regularmente, e aí ele beberá água por hábito, ele não vai beber água por sede. Porque o corpo dele está velho. E o que isso significa? Quando ele sentir sede, significa que ele já está desidratado. Assim como o frio. Quando ele sentir frio, o corpo dele já está gelado. Porque a regulação deste corpo é muito lenta. Muito lenta. E o problema não é só a desidratação. O problema é que quando eles desidratam, sabe quando corta os lábios? Se cortou o seu lábio, significa que o seu trato respiratório está igual a um rio seco. Sabe essas fotos de rio seco que aparecem? É assim que está o seu trato respiratório. Por isso que você ganha uma infecção respiratória. Aí às vezes você pega esse idoso que está desidratado e ele ganha uma infecção. E aí ele continua lá na casa de repouso, porque eles vão tentar estabilizar ali. E aí passa-se os dias, o ar não mudou. E eles só vão dar inalação lá 3 vezes por dia. E o velho que já não bebia água porque ele não sentia sede, agora que ele vai passar a maior parte do tempo dormindo, porque ele está num quadro infeccioso, é aí que ele não vai beber água mesmo. Você vai acentuar o quadro de desidratação. E acentuando o quadro de desidratação, já com um problema respiratório e tomando antibiótico, você começa a ter também problemas renais. Aí, uns 5 dias depois, esse idoso vai decair demais e bate no PS. Quando ele bater no PS, o pessoal vai analisar e fala assim, UTI. Aí quando ele sobe na UTI, você olha para o idoso e fala assim, cara, se você viesse 3 dias antes, eu te salvava. Só que você chegou tarde demais. Não é nada que a gente possa fazer com você. Sabe que monte estúpido? Um monte de besta. Não era para ele ter morrido. Mas uma sucessão de erros da ausência do raciocínio de fisiologia e interpretação do ambiente, porque quando a gente entende a fisiologia, a gente sai do corpo humano e vê como este corpo interage no planeta, nas diversas formas de clima deste planeta.
Se eu estou na cidade de São Paulo, eu tenho que saber como é que é o clima da cidade de São Paulo no inverno e no verão. E não é só temperatura, a umidade relativa do ar também é extremamente importante. Aí uma sucessão de erros leva uma pessoa a ter uma morte totalmente prevenível. Daria para prevenir, não precisaria ter falecido. E não foi uma, nem duas, nem 10, nem 100, foram diversas. Eu vejo isso até hoje. Até hoje. Tinha uma paciente no home care e falou assim: ela está com infecção. Aí levaram no neurologista. Eu falei: se você levar no neurologista, ele vai achar que o problema é neurológico. O problema dela não é neurológico, o problema dela é infeccioso. Aí levou no neurologista. Aí o neurologista deu: não, ela está com síndrome de Levy. Aí voltou para casa com um monte de remédios para síndrome de Levy. E o quadro só se acentuava. Eu falei assim: então ela continua num quadro infeccioso. Vitor, você é médico? Não, não sou nem médico. O neurologista falou que é síndrome de Levy e nós já estamos tratando para síndrome de Levy. Ok, continua num quadro infeccioso. Mas amanhã tu. E aí a minha equipe: Vitor, ela está piorando. Eu falei: eu sei que ela está piorando, porque ela está com infecção. Uma semana depois, a mulher começou a desenvolver sintomas da infecção de uma infecção respiratória. Levou no pronto-socorro. A infecção dela era intestinal. Só que assintomática, ela não tinha diarreia, ela só tinha o quadro comportamental da infecção. Quando internou, deu 3 dias depois, ela morreu. E não tem o que fazer, você vai fazer o quê? Você só olha para a família e fica quieto. Porque a pior coisa seria o eu te disse. Mas você não. Para a minha equipe, eu só avisei, porque um dos membros da equipe é aluno daqui. Eu só falei para ele: vou dizer para você. Lembra da infecção? Tinha todos os sintomas clássicos de infecção. Só que a pessoa, enquanto não vê a febre, acha que não tem infecção. A febre é o último sintoma. Então eu vou trabalhar com vocês estas questões de como é que a gente leva o paciente a nunca pisar numa UTI. Nunca. E a primeira coisa que a gente precisa entender é os parâmetros vitais. Que elas são aí, gentileza? Os parâmetros dos sinais vitais. E pasmem, a maioria dos profissionais de saúde já formados não sabe os valores dos sinais vitais. Essa pergunta eu já fiz para você em 3 disciplinas diferentes. Né, cara? Ele olha aqui lá. Não é comigo, não. Vamos lá. Isso nós vamos abordar no adulto, ok? No adulto. Por que eu estou enfatizando no adulto? O idoso é diferente. O idoso é diferente. E a criança é mais diferente ainda. A criança é extremamente acelerada, então os padrões vitais são todos maiores. E o idoso é extremamente lento. Então todos os parâmetros vitais dos idosos são menores. Todos os parâmetros vitais. Vou repetir, todos os parâmetros vitais. Por que eu estou falando com ênfase? Porque às vezes a gente olha um parâmetro vital que não é mensurável o tempo inteiro, e eles olham esse parâmetro vital e vão dizer: olha, você está com diabetes. Não, filho, ele está com diabetes, ele está velho. Ah, mas olha aqui o valor da glicemia. Porque o pâncreas dele também está velho. Você quer que o pâncreas dele produza isso aqui igual produz os jovens? O pâncreas idoso também, filho. Quantos anos tem essa pessoa? 82? Não, o pâncreas dele tem 87. Então, tudo no idoso, o parâmetro é diferente. Ok? Alguns parâmetros já estão documentados pela ciência. Este, por exemplo, da insulina, ainda não está. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca. Valor mínimo e máximo. Óbvio, isto eu vou cobrar na prova.
alunos que passem, que tenham aula comigo, que saibam os parâmetros vitais. Pode ficar tranquilo, eu mando esse slide para vocês, só vocês me pedirem. Tá? Tem aí em algum desses slides. Valor mínimo. 60. Não, mínimo. Por enquanto, um valor. Mínimo. 60. Sim, no adulto. E nós? Pessoas de 20 anos até 60 anos. Aqui não tem ninguém com mais de 50. Então, em nós, né, jovenzinhos e tiozinhos. 60. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? O melhor é a cara do Ricardo. Que é a terceira disciplina que eu faço a mesma pergunta para ele e agora ele faz assim. Aí é aquele bonequinho do cuco, né? 60. Quem dá mais, quem dá menos? Percebe que aqui nós estamos no TPRPA? Não é isso? Não é assim que os técnicos decoram? TPRPA? Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. TPRPA. E aí agora você coloca o SAT. Frequência cardíaca, que é o pulso. 60. Alguém fala mais, alguém fala menos? O seu Google aí deu Google, achou a resposta? Não achou, né? O chat GPT não foi abastecido. Porque a inteligência artificial da internet não é inteligência. É apenas um agregador. Porque a internet não cria nada. Ela copia, ela lê todos os outros sites e ela tira a conclusão dela daquilo que ela leu. Ótimo. Mais ou menos. Elas falaram 60. Mais, menos ou é 60? Alguém dá mais? Não sei. Estou perguntando, eu não sei. A pergunta é 70. 70 é o mínimo? Ok, já temos dois valores, 60 e 70. Não é um jogo de convencimento. Você já deu o seu voto, o voto já foi dado, não precisa ficar falando. Não precisa convencer ninguém. Ok? O valor mínimo é 50. Isso não há, então quem não falou alto? Então quem não falou alto? Aqui é o lugar de errar. O aluno que tem medo de errar na sala de aula não entendeu a sua condição de aluno. Se eu vou no médico, eu quero mostrar todos os meus problemas para o médico, para ele resolver os meus problemas. Se eu levo o meu carro para o mecânico, eu quero mostrar todos os problemas do meu carro para o mecânico, para ele resolver os problemas do carro. Se eu chamo um pedreiro para minha casa, eu quero mostrar todos os problemas da minha casa, para ele resolver os problemas da minha casa. Se eu sou um aluno, eu quero mostrar todas as minhas falhas para o professor, para ele resolver as minhas falhas. Então aqui é o lugar de errar. Se tiver que errar, tudo bem? Frequência cardíaca mínima 50. E a máxima? 100. Quem dá mais, quem dá menos? Alguém dá mais, alguém dá menos? Oi? 120? 100 ou 120? 100 ou 120? 100 batimentos por minuto. Isso não há dúvida. Ok? Por quê? Porque do idoso é menos. E quanto mais perto da infância, é mais. Aí aqui eu vou dar um cálculo extremamente simples para vocês. Da onde vem esse cálculo? Esse cálculo ele vem da fisiologia do exercício. Ok? E qual é o objetivo de um fisiologista do exercício, ou fisiologista do movimento? É chegar no ápice da performance física de um atleta de elite. Por que um atleta é campeão e todos os outros perdem? Porque um conseguiu chegar no ápice da máquina corporal. Tá? E aí nós temos uns cálculos na fisiologia do movimento
que chega na frequência cardíaca máxima de um ser humano. Esses cálculos foram simplificados e podem ser usados por nós, profissionais de saúde, que cuidamos de pessoas normais. Um atleta de elite não é um ser humano normal, nem no seu corpo, nem na sua vida. A frequência cardíaca máxima de um ser humano, isso aqui é um cálculo simplificado, mas que ajuda muito, resolve muita coisa. A frequência cardíaca máxima de um ser humano é 220 menos a idade desta pessoa. E eu estou falando a frequência cardíaca máxima. Qual que é o padrão de segurança de uma frequência cardíaca? O indivíduo ele pode chegar entre 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Já vi livros falando, não, para em 70%, e já vi livros falando, não, você pode chegar até 80%. Por quê? Porque acima deste valor, você tem um alto risco de ter uma fibrilação ventricular, que quando você põe a mão no bolso do paciente, nada mais é do que um tipo de parada cardiorrespiratória. Então, acima desse valor, o indivíduo pode literalmente parar a sua frente. Okay? Quando você vai lá na sua academia e o seu educador físico faz um programa para você correr na esteira, ele vai trabalhar com uma frequência entre 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Por isso que eles vão falar assim, eu não posso passar de 120 batimentos por minuto, eu não posso passar de 140 batimentos por minuto. Aí você coloca aqueles reloginhos que quando chega perto você diminui a velocidade. Isso para quem faz academia simples. Não é nem para treinar para ser atleta. Eu vou começar a correr, quero correr a São Silvestre. Aí você vai ter esses parâmetros de um educador físico. Você vai estar ali. E aonde a maioria dos nossos pacientes também vão ficar. Porque quando ele começa a chegar nesse valor, né, a gente já começa a poupar. O indivíduo já começa a ter isso. E repito, seres humanos normais são seres humanos normais. Atletas são corpos extremamente diferentes. Vamos pegar um exemplo simples. 20 aninhos. 20 anos, 220 menos 20, 200. 50% de 200, 100. 60% de 200, a frequência cardíaca máxima. Vamos pegar um exemplo de 70% de eu quero ser atleta, vou aproveitar minha juventude e vou ser um atleta amador. Você vai trabalhar lá entre 140 e 150, aproximadamente 75%. Entendeu? Da onde vem esses números? Não passa daqui, senão você corre um risco. Tem esse cálculo aí, porque o cálculo é mais. Para nós não interessa esse cálculo, nós somos apenas enfermeiros. E mesmo médicos, dentro de um hospital, esse cálculo resolve muitos problemas. Se vocês decorarem esta forma, resolve muitos problemas, e aí vocês vão entender. A criança acabou de nascer, tem 0 anos. 220 menos 0, 220. Percebe? 50% já é 110. Já começa com um valor maior. Tudo bem? Diga. Quando a gente faz teste genético, É exatamente isso também. Como nós somos pessoas normais, usa essa fórmula simples. Se você fosse atleta, o cálculo era um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque, vou pegar uma corrida de 100 metros. 1 milésimo de segundo é o que vai dizer se você ganhou ou perdeu a corrida. Então, aí você precisa de um parâmetro maior. Mas para pessoas normais, então aquele valor ele resolve muita coisa, muito problema. Tudo bem? Principalmente para eu entender que quanto mais novinho o batimento é maior, quanto mais velho o batimento é menor. Ok? Tudo bem? Ótimo. Frequência respiratória.
Mínimo é? Falaram 18? Quem falou 18? Silvana 18, Caroline 12. Quem dá mais, quem dá menos? O mínimo. 20. O mínimo. Você vai assim, olha. Quando eu falo mínimo abaixo disso o indivíduo começa a ter um problema que eu preciso ter uma intervenção de saúde para trazê-lo de volta. Porque quando eu penso em homeostasia, eu nunca vou ter uma homeostasia de um único valor. Homeostasia, homeo significa corpo. Igual. Homeo significa corpo. E estasia significa constante. Então eu vou trabalhar em parâmetros corporais constantes. Só que dentro dessa constância, eu sempre vou ter uma margem. Eu sempre vou ter um valor mínimo e um valor máximo. E aí o indivíduo ele pode oscilar dentro deste valor. E é natural. Vamos pegar um exemplo. Daqui a algumas horas estaremos em sono profundo. Você acha que seu coração vai estar batendo mais acelerado ou mais devagar? Mais devagar. Agora já estamos adentrando na noite. Comparado com amanhã, quando a gente acaba de acordar, o nosso coração e a nossa respiração está mais devagar. Porque nós temos influência do ciclo circadiano lunar. Tudo bem? Então aqui eu estou falando do valor mínimo. Que eu olho assim, eu meço a frequência respiratória desse indivíduo, eu falo assim, ok, acima desse valor e abaixo desse valor, vou pegar o exemplo da frequência cardíaca. Ok, acima de 50 e abaixo de 100, você é um ser humano normal? Você é um super atleta? Não. Então beleza, você está dentro do parâmetro. A mesma pergunta é para a frequência respiratória. É 11? Acho que é 12. Mara? Não sei. 12. A literatura vai dizer 12. Ok? American Heart Association, Sociedade Brasileira de Fisiologia e Ministério da Saúde vai me dizer 12. A prática vai me dar 14. Na prática a gente usa 14. Eu já trabalhei em um hospital que lá eles definiam, olha, aciona o médico quando baixar de 16. Ok, isso é um protocolo da instituição. Na maioria dos lugares vai usar ou 12 ou 14. Na maioria dos lugares que eu trabalhei, usou 14. Mas os livros, a literatura, depois eu vou mandar o slide para vocês, tem aí o link que vocês conseguirem acessar. A fonte vai estar lá 12. E o máximo? 24, ainda mais que ainda menos. Acho que é 20. 30. Então 20, 24 e 30. É mais do que 30 ou menos do que 30? Menos do que 30. É mais do que 20 ou menos do que 20? Mais do que 20 ou menos do que 20? Mais. Perfeito. Então é mais do que 20 e menos do que 30. A literatura vai dizer 22. A literatura. Ok? A prática vai trazer 24. Respirações por minuto. A maioria dos lugares que eu trabalhei,
isso que vocês são obrigados a saber. Pouco importa se você trabalha no posto ou se você trabalha no UTI. Porque afinal, quando o bairro descobre que você é enfermeiro, você já não tem mais folga. Porque todo mundo vai lá. Oh! Eu nem sou enfermeira de direção lá em casa de sábado, feriado, E aí você vai avaliar uma pessoa. Você leva lá o seu kit de mensuração de sinais vitais. Você mede o sinal vital. Se você não souber o valor máximo e mínimo, como que você vai saber se aquela pessoa está dentro de um parâmetro de normalidade? Qual que é o valor máximo? Normalidade, né? 37 ponto. Alguém acha que é menos do que 37? Então é 37 ponto alguma coisa. Ótimo. 37.6. Quem dá mais, quem dá menos? Acho que é 37.2. Quem dá mais, quem dá menos? normal. Sim, estamos falando do normal. Tudo aqui na lousa é, olha, você pode bater 35, você pode bater 37 alguma coisa. O normal aqui é, você pode bater 12 de respiração e 22 de respiração pela literatura, ou 14 e 24 na maioria dos hospitais. Você pode ter uma frequência cardíaca de 50, ou você pode ter uma frequência cardíaca de 100. Se você tiver nesses valores, eu não vou me preocupar. Por quê? Porque você está dentro do valor de normalidade. Eu falei para vocês, num primeiro momento, eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para que uma pessoa nunca chegue numa UTI. E para uma pessoa nunca chegar numa UTI, eu tenho que saber os valores de normalidade. Porque dependendo do quadro clínico que ela estiver, vou pegar um exemplo. Uma pessoa tem uma complicação respiratória. E aí eu começo a ver a frequência respiratória dessa pessoa se elevar, eu já intervenho antes dela chegar no 24. Porque eu já sei que o limite é 24. Eu não vou esperar chegar no limite ou ultrapassar esse limite para começar a agir. Aqui na temperatura é a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo. Eu sei que o indivíduo está com um quadro infeccioso. Qual que é o valor máximo? Olha, a partir daqui eu falo que ele está com febre. Até aqui não, ele não está com febre. Não, é 37, o número já está ali. Não tem como ser 36. É 37 e alguma coisa. Oi? 6.6. A literatura aqui ela é bem confusa. Tá? Bem confusa. Ok? Eu vou usar o valor do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele me dá 37.4. Ok? Mas eu já trabalhei em lugar que abordava 37.5. E aí considerava de 37.5 e 37.6, eu já trabalhei em lugar que considerava isso aqui como pico febril. E eu já trabalhei em lugar que falava assim, não, 37,5 para nós não é febre. É só a partir de 37.6 que a gente nem considera pico febril, a gente considera 7. Aí você segue o protocolo daquela instituição. Aqui eu estou mostrando o que a literatura está mostrando. Ok? Todos os lugares, sem exceção, vão considerar a febre como 37.7. A partir de 37.7, o indivíduo está num quadro febril. Tá? Nenhum lugar que eu trabalhei considerou 37.7 ainda como dentro de um padrão de normalidade. Alguns lugares consideravam o 37,5 como normalidade. O 37,6 já me dava como pico. Então já trabalhei em lugar que era 37,4 e 37,5. Ok? Tudo bem? Como enfermeiro, deu 37,2, eu já estou agindo. Na verdade, se o quadro é infeccioso, deu 37, eu já acho. Eu não espero. Eu não vou esperar ele levar a temperatura. Eu não espero pegar um incêndio. A ideia aqui é, quando eu trabalho numa UTI, eu sou um bombeiro. Por quê? Porque o fogo já pegou. Já pegou o fogo. O incêndio já pegou. Aqui o que eu estou tentando mostrar para vocês é, o que eu preciso
pessoa não ter a complicação, para não pegar fogo. Vou trabalhar como um brigadista, vou trabalhar na prevenção. Ok? Então eu vou mostrar muito disso para vocês. Como é que eu faço para uma pessoa jamais ter um problema? Tá? Aqui nós vamos ter agora, aqui a pressão arterial, ela tem vários valores. Tá? Aí eu vou mostrar só 2 valores. Porque aí você tem pré-hipertensão, hipertensão tipo 1, hipertensão tipo 2, hipertensão tipo 3 e emergência hipertensiva. Numa UTI entraria uma emergência hipertensiva. Então aqui a pressão arterial eu nem vou abordar hoje, porque a gente mostra num outro momento. Tá? Quando a gente for abordar apenas a pressão arterial. Saturação. Óbvio, o valor máximo é 100%. Não tem como passar de 100%. Qual que é o valor mínimo? 96, 95, 94, 98. A maioria dos lugares vai abordar como 95. Porque 94 você já intervém. Se 94 eu já coloco um cateter, então o valor de normalidade é 95. Tá? Aí aqui também nós vamos falar, aqui também não tem uma literatura clara sobre isso. Também já trabalhei em lugares que assim, não, 94 não faça nada ainda. A maioria dos lugares, 94 a gente já põe no mínimo cateter. Exceto se a pessoa for um pneumopata crônico. Tiver alguma pneumopatia crônica, porque aí essa pessoa já é adaptada, né? O corpo dela já se acostumou com uma quantidade de oxigênio menor e a saturação dessa pessoa é naturalmente menor. Qualquer pneumopatia. Aí você tem o asma, é só uma das pneumopatias crônicas. Né? Você tem um monte de pneumopatia. Você olha, essa pessoa ela tem um quadro, alguma doença, né, pulmonar crônica, pneumopata crônico. Aí essa pessoa vai ter uma frequência, uma saturação menor. Tá? Num outro momento eu vou mostrar também os valores de glicemia, que aí quando a gente for chegar na prova, eu também vou cobrar glicemia e hipertensão arterial. Neste primeiro momento nós vamos parar aqui. Ok? E aí quando a gente for trabalhar, na próxima aula eu também vou explicar isso, quais são os padrões que mais nos interessam. Ok? Aqueles que você olha e você fala, meu Deus do céu, a temperatura, dependendo, na maioria dos casos, é o último que aparece. O último. Na maioria dos casos, a saturação e a frequência respiratória são os que se alteram primeiro. Dependendo da situação, o indivíduo pode ter uma complicação cardíaca e, em consequência, um problema respiratório. Tá? Mas, minimamente, eu tenho que olhar para esses padrões. Por que eu estou abordando isso? Porque foram várias vezes que a gente, trabalhando na UTI, recebe ligação dos profissionais da enfermaria e fala assim, o paciente está mal. Ok, a primeira coisa que você, como enfermeiro de UTI, vai fazer... Quais são os valores? Eu quero saber os números. Eu não quero saber o que você acha. Ah, não, a respiração está difícil. Ok, qual é o número? Número do quê? Número da frequência respiratória da respiração. Para eu também poder visualizar o que você está vendo. Tá? Então, esse é o contexto que a gente vai ter. Então, a gente vai ter uma parte da disciplina mostrando aspectos gerenciais, planta física, legislação de como se organiza e funciona uma UTI, mas a maior parte do curso vai ser isso aqui. Eu vou mostrar uma doença, eu vou assim, o que você como enfermeiro tem que fazer para que um paciente que tem este problema não seja encaminhado para uma UTI. Tá?
E para vocês que gostam da UTI, o último aspecto, e esse é o pior de todos, num hospital você vai ter 10 andares de enfermaria. Se a gente considerar 2 enfermeiros por enfermaria, a gente já tem a possibilidade de 20 empregos. E aí eu vou ter tem menos emprego porque tem menos emprego quando a gente compara com unidades básicas de saúde, com o PE. O PS também tem menos possibilidades de emprego. Tá? Tudo bem? Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Se me perguntar, Vitor, onde você gosta de trabalhar como enfermeiro? Mesmo tendo todos esses contratempos, se sempre que me derem uma escolha, eu vou poder. Já entrei em hospital trabalhando em enfermaria e eu enchi o saco da chefia e falei assim, eu quero ir para UTI, quero ir para UTI. Se eu tiver uma vaga, me joga na UTI. Aí surge a vaga, eu vou para UTI e falei assim, beleza, agora eu estou onde eu gosto de ficar. Tudo bem? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenas noches, pessoas. Tchau, tchau. Até.